Fala, meu confrade, estamos aqui mais uma vez para gravar mais um episódio. Hoje nós vamos falar de uma figura importante aí da nossa política brasileira, que é um ex-ministro, né, do governo Itamar, que hoje defende a indústria, mas na época que ele era ministro ele não defendia muito bem a indústria não. Me fala sobre ele aí, meu confrade. Bom, vou falar do Ciro Gomes, que na verdade foi um ministro tampão do governo Itamar. Ele já assumiu quando o governo Itamar estava acabando, o que levou também depois ele sair do PSDB, porque o Fernando Henrique Cardoso viu que ele se desgastou muito quando era ministro da Fazenda e falou: você não vai ser meu ministro de nada. Então, aí ele acabou ficando bravo e saiu do PSDB. Mas esse não é o assunto, eu quero falar sobre indústria, porque indústria é o que importa. Indústria é o setor que paga mais para os trabalhadores nacionais. Quando o senhor Ciro Gomes foi ministro do Itamar Franco, que aliás eu acho que o Itamar foi um bom presidente para o Brasil, ele reduziu a alíquota de importação de 20% para 14%. E com isso causou uma quebradeira terrível no empresariado nacional, no empresariado de brinquedo, no empresariado de tecnologia, no empresariado de tecido. Causou uma quebradeira e as empresas que conseguiram resistir naquela época ficaram numa situação muito difícil. Para isso, eu pego até uma reportagem da Folha de São Paulo, né, do ano que ele era ministro, 1994, no dia 7 de outubro, onde o pensamento nacional das bases empresariais pedia para que, se ele fosse manter essa alíquota a 14% de importação, que ele fizesse uma reforma tributária, porque caso contrário, as indústrias brasileiras não iriam sobreviver. Ô confrade, mas aí é o seguinte, ele estava seguindo aquela agenda lá do Consenso de Washington? Consenso de Washington completo. Inclusive o Dr. Enéas, em um programa político dele, denunciou o senhor Ciro Gomes, assim como o Lula e o Fernando Henrique Cardoso, que estavam comprometidos com o diálogo interamericano. O senhor vai assistir a um espetáculo de patifaria. Os 3 candidatos aplaudidos pela imprensa podre pertencem ao diálogo interamericano, cujo objetivo maior é a destruição dos estados soberanos da América Latina. Com qualquer um deles eleito, nada vai mudar, porque os 3 estão comprometidos lá fora. Eu sou o único candidato independente e só tenho um compromisso, é com o Brasil. Acabarei com o desemprego, a fome e a miséria que envergonham o país. Meu nome é Enéas. E na prática, a gestão do senhor Ciro Gomes enquanto ministro do senhor Itamar Franco foi o Consenso de Washington. Você reduz a alíquota de importação, você abre para um monte de produto estrangeiro entrar aqui no Brasil, enquanto que a gente tinha uma taxa de juro alta, a gente não tinha sequer a realidade do real, se o real tinha meses que tinha sido criado ali. Né? Então a gente não tinha nenhuma moeda estável que eu digo é uma moeda com 30, 40 anos pelo menos de validade. Né? A gente tinha uma moeda nova, a gente tinha uma taxa de juros alta e aí a gente ainda reduziu a alíquota de importação de 20% para 14%. Então, mas isso daí, aquilo que a gente estava falando, faz parte do Consenso de Washington, que é você fazer você desregulamentar o mercado de importações. Porque até então o Brasil tinha essas taxas altíssimas, então gradativamente eles pedem que você vai reduzindo até, se possível, zerar. Sim, por exemplo... Aí, confrade, eu te digo o seguinte, como é que fica a indústria nacional nessas condições? Por quê? Você reduz a taxa, começa a quebradeira, você reduz a taxa de importação e os países de primeiro mundo começam a exportar produtos para o Brasil. Exatamente. Aí o que acontece? O empresariado brasileiro, ele muitas vezes não consegue competir com o produto e às vezes começa a quebradeira no país das indústrias. Aí o cara vai buscar recursos do governo, o governo diz assim, não, nós não vamos socorrer vocês, o livre mercado que vai decidir se você vai existir ou não. E se ele corre para o banco para pegar um empréstimo, para tentar salvar o patrimônio dele que está sobrando, o juro é altíssimo. Como é que fica a condição do cara? Porque se fosse banco... A condição do cara fica precária. E prova disso, eu estou lendo aqui um trecho da Folha de São Paulo do dia 7 de outubro de 1994,
né? Onde o coordenador da PNBE, que é o Pensamento Nacional das Bases Industriais, ele diz o seguinte: se o governo não conseguir aprovar a reforma tributária este ano, deve voltar atrás na redução das alíquotas de importação, né? E ainda ele pede para que o governo coloque o empréstimo para o empresariado, a juro do mercado internacional, redução dos impostos, ou a reforma tributária, porque caso contrário, essas indústrias não iriam conseguir sobreviver. Não sobreviveram. E não sobreviveram. Eu lembro de algumas indústrias que ficaram numa situação completamente difícil naquela época. A própria CCE, que foi fundada em 1964. A Gradiente. A gente tinha a Estrela, a Gulliver, né? Essas empresas que eram muito conhecidas. Eu cheguei a ter brinquedo dessas empresas. Aqueles grandes magazines, o Mapping, a Mesbla. Eles foram quebrando. E quebrou tudo por conta dessa redução da alíquota. Aí é importante relembrar a história, porque não adianta defender ideias. Nós devemos julgar o homem pelas suas práticas. Eu até concordo com as ideias para a indústria que o Ciro Gomes defende hoje em dia. Só que na prática, quando ele teve a oportunidade, ainda que por pouco tempo, por que não estimulou a indústria? Ainda que ele se considera um desenvolvimentista, né? Ele não é economista, mas ele defende o pensamento nacional de desenvolvimento, um projeto nacional para o Brasil, mas quando foi ministro da Fazenda... Seguiu a agenda. Seguiu a agenda do consenso de Washington, conforme o Dr. Enéas denunciou. E vai seguir, se no futuro próximo ele vai seguir. E redução de alíquota sem você ter um câmbio competitivo, sem você ter uma taxa de juro competitiva no mercado estrangeiro comparado aos outros países, isso daí é suicídio para a indústria nacional. O Trump, por exemplo, está aumentando a alíquota de importação nos Estados Unidos para produtos chineses. Por quê? Porque o produto americano hoje é menos competitivo que o produto chinês. A China consegue produzir o mesmo produto, numa mesma qualidade ou até melhor, por um preço bem reduzido. Então, para ele não ter uma quebradeira nos Estados Unidos, o que já teve, né? Diversas indústrias americanas quebraram e os Estados Unidos não têm a mesma capacidade industrial hoje que tinha nos anos 80. Você percebe pelo PIB. Hoje, praticamente, acho que 70% do PIB americano é serviço. Não é mais o PIB industriário, praticamente é irrisório, igual no Brasil. Pois é, o PIB da Coreia do Norte, a indústria tem mais participação que no Brasil. Então, mas é o que eu te digo isso assim, com a desindustrialização nesses países da América Latina e até na América geral, o PIB, o conceito de economia mudou, né? Você sai da indústria e vai pro serviço. Agora, você pega numa China hoje, que é totalmente industrializada, qual que é a participação da indústria no PIB da China? É monstruoso. Né? Aí os Estados Unidos, além dele aumentar a alíquota de importação para produtos chineses, que a guerra comercial é isso. Eu aumento a alíquota de importação em cima dos seus produtos e os seus produtos entram aqui mais caro. Agora, confrade, voltando, você falou do Ciro Gomes e tudo, mas a gente sabe que tudo isso é cíclico, né? Mas só para concluir o Ciro Gomes, inclusive o pessoal do Partido da Causa Operária, PCO, que faz algumas reflexões lúcidas sobre economia. Eles chamam o senhor Ciro Gomes de nacionalista da Fiat, porque ele reduziu tanto as alíquotas também para os carros entrarem no Brasil, que foi o tiro final na Gurgel. Inclusive, eu estou aqui com uma matéria aberta, né, onde diz o seguinte, que o Ciro Gomes negou empréstimo naquele período, porque para a Gurgel, que foi pedir socorro lá no Ceará, onde ele era governador. Que a Gurgel era uma empresa nacional, né? Era uma empresa nacional. Aí nós temos hoje, a Coreia do Norte produz carro nacional. A Bielorrússia produz carro nacional. O Vietnã produz carro nacional. A China produz carro nacional. Quer dizer, a Índia produz carro nacional. Quando a gente fala de carro nacional, é a sua própria marca. Não é produzir um GM, um General Motors no outro país. É a sua própria indústria desenvolvida com o teu nome, com a tua tecnologia. Com a sua tecnologia. Né? Como, por exemplo, a Índia tem a Tata Motors, né? Onde produz não só carro, mas várias coisas. E o Ciro Gomes, quando teve a oportunidade de socorrer uma indústria nacional que estava emergindo no mercado, que era a Gurgel, ele não fez. Não fez.
Então fica difícil compreender esse discurso nacional desenvolvimentista dele, porque quando teve a oportunidade de fazer, não fez. Né? Aqui diz, Ciro foi responsável direto pela falência da única indústria automotiva 100% brasileira. A marca de automóveis Gurgel Motores, fundada no final dos anos 60 pelo engenheiro Amaral Gurgel, estabeleceu-se com relativo sucesso no mercado nacional durante aproximadamente 20 anos. No início dos anos 90, com a eleição do Collor expressando o início de uma temporada de ataques neoliberais à economia brasileira, a Gurgel foi enfraquecida. E aí quem sucede o Collor? Sucede o Collor, o Itamar Franco. Vem depois do Itamar, vem o Fernando Henrique que continua com o desmantelamento. Então não tem como você ter um projeto industrial com esses governos que seguem a risco o consenso de Washington. Vai lembrar que o Ciro Gomes ele prejudicou a Gurgel quando era governador do Ceará, ao negar o socorro, e depois quando foi ministro da Fazenda, reduzindo as alíquotas. Então fica difícil compreender isso daí. Aí falar em desenvolvimento nacional, não tem como falar em desenvolvimento nacional quando o Brasil, que está entre as 10 maiores economias do mundo, não tem capacidade de produzir um automóvel. Enquanto que países como a Coreia do Norte, que o PIB comparado ao do Brasil está lá embaixo, até porque tem uma população menor, um território menor, mas que tem uma capacidade de produzir com a sua própria marca, sua tecnologia, com a sua própria tecnologia. Vale lembrar que a Gurgel, já naquele período, já tinha ideias de produzir carro com energia limpa. O que é novidade hoje, o povo falando da Tesla, o Gurgel já pensava isso para o Brasil. Mas infelizmente, por conta da taxa de juros, por conta do câmbio, né? Por conta da governabilidade dos nossos governantes, que seguiam a risco uma agenda internacional por conta do câmbio, não deu certo. A Hyundai, por exemplo, ela deu certo. Pega o modelo de carro da Hyundai, quando a Hyundai foi fundada. Eram modelos feios. Era feio. Mas olha hoje o que se tornou a Hyundai. Hoje a Hyundai é mais competitiva que as automobilísticas americanas, como por exemplo a Ford, a General Motors. Os design, a qualidade melhorou muito dos carros coreanos. Né? Muito melhor do que, por exemplo, a Renault e a Peugeot. E eu vou te dizer que na década de 90 aí, muitos carrinhos coreanos invadiram o Brasil, que foi aquela Towner lá que os caras vendiam cachorro quente, é tudo coreano. Né? E você vê, eles enviavam aqueles carrinhos pra cá e olha o que eles se tornaram hoje. Hoje a Coreia do Sul é uma potência industrial, enquanto nós somos uma potência de serviço, onde 1/3 da população vai dirigir Uber, a mulher do cara que dirige Uber vai ser modelo de sobrancelha e manicure, e o filho vai ser entregador dos aplicativos de comida. Essa é a economia brasileira, e muita gente que defende a indústria hoje contribuiu para a destruição da indústria. Agora eu quero que você me fale o seguinte, como é que cresce, como é que você pode prever ou planejar um crescimento do país que vive economicamente nessa situação, dependendo especificamente de serviço para crescer, não tem como. Aí do outro lado a gente tem os economistas liberais que falam que a gente não precisa de indústria para se desenvolver, citando o exemplo ridículo de Austrália e Nova Zelândia, quando na verdade a Austrália tem uma população pequena comparada ao território, e aí você pega toda aquela riqueza natural que a Austrália tem, divide pela população, dá de fato uma renda per capita alta para cada cidadão. Agora, pega a riqueza que o Brasil tem e divide por 210 milhões de habitantes para ver. Vai dar um salário de fome, que é o que a gente tem, e a gente tem o salário de fome entre os nossos países vizinhos. Se a gente comparar o salário mínimo do Brasil dólar, né? em dólar, né? Poder de compra internacional, com o Equador, com o Uruguai, com o Chile, a gente está atrás. Se brincar, a gente está atrás até da Argentina, que está vivendo uma das piores crises da sua história. E a gente está bem, porque a gente não tem inflação, a gente não tem endividamento externo, a gente tem reserva de câmbio. Eles não. A Argentina está devendo para o FMI, ela deu calote, tem um processo de inflação muito alto lá. Um desemprego brutal. E não tem indústria também. E também não tem indústria. A América Latina inteira não tem indústria, isso daí é triste. É triste. O Evo Morales, que eu posso ter discordâncias no campo social por conta daquele apego indígena, às religiões indígenas que ele tem, e eu sou cristão, mas ele estava tentando desenvolver uma certa indústria no país dele, né? Até porque a Bolívia tem muito lítio como reserva, mas infelizmente foi derrubado e agora assumiu um governo completamente comprometido com agendas econômicas internacionais.
E larga de mão a industrialização nacional. Larga de mão. Então é o que eu falo, a esquerda, ela defende a agenda social internacional, agenda de gênero, agenda feminista, esse tipo de agenda. E a direita, ela abraça a agenda internacional da economia. Nós temos que ser nacionalistas nos dois campos, na agenda econômica e na agenda social. Não devemos pegar formulários prontos, vindos de fora, vindos de Harvard. Não podemos. Nós somos... O Brasil tem tudo para ser rico. O Brasil é maior que os Estados Unidos se a gente tirar o território do Alasca, que foi anexado aos Estados Unidos, se tirar aquelas regiões que não pertenciam aos Estados Unidos e que foram anexadas ao longo da história. O Brasil tem tudo para ser uma potência do século XXI. Como já dizia o Bautista Vidal, a civilização dos trópicos. Então é isso, confrade, não confiem no que falam, confiem em quem fez. Ou deem a oportunidade para quem ainda vai fazer. Para quem teve a oportunidade e já fez errado, foi descartado. Tamo junto, se inscrevam no canal. Um abraço.